aplicarmos uma bota de urna para conseguirmos curar essa ferida. A localização anatômica é muito importante. Determinadas etiologias, elas vão nos mostrar qual é a localização anatômica preferível em que ocorrem as lesões. Então, as feridas em áreas mais vascularizadas, por exemplo, de menor mobilidade, elas cicatrizam mais, né? Então, as feridas, por exemplo, na região lateral da perna, onde nós temos músculos, né, que constantemente movimentam, essas tendem a levar mais tempo a cicatrizar. Ao contrário de uma ferida na face medial do tornozelo, as úlceras distais. Seguinte, as úlceras sacrais também, elas são de difícil cicatrização, porque o paciente ele tem que ser mobilizado. Isso requer pessoal para fazer esse procedimento, né? Pessoal de enfermagem e assistência fisioterápica. As bordas da lesão têm que ser observadas, porque elas são responsáveis pela migração das células. Nós temos que ver a perfusão, né? As características das bordas, elas estão maceradas, queratóticas ou aderidas. Muitas vezes nós temos uma proliferação fibrosa na borda, que nós temos que desbridar para que ocorra novamente a migração celular. A pele em volta da lesão. É muito importante vermos as condições, o edema, se ela está hiperêmica, se flutua, denotando a presença de pulso, né? Se ela crepita. A crepitação lembra a nós, né, quando nós tratamos esses pacientes, a possibilidade de gangrena e evolução, né, para uma infecção anaeróbica, com produção de gás, que é extremamente grave. A presença de induração. O exsudato da ferida, observamos, é um parâmetro importante para a gente ver se está colonizada ou infectada. Nós observamos a quantidade, se está muito, se está pouco, né? A quantidade de secreção. O odor, por exemplo, na infecção por pseudomonas aeruginosa, a cor geralmente é esverdeada, o odor é um odor meio adocicado, né? Adocicado, e ele é grande quantidade. O anaeróbio, o odor é pútrido, né? Um mau cheiro, visto à distância, quando se retira o curativo. A maioria das úlceras tem uma colonização mista, então é muito importante nós colhermos esse exsudato, principalmente com um fragmento de tecido, e enviarmos para gram, cultura e antibiograma. O tipo e a qualidade do tecido no leito da lesão tem que ser observados. Então, se há tecido de granulação, isso significa que a ferida está evoluindo bem, é uma ferida vermelha, é a tendência para cicatrizar. A epitelização, se já está havendo preenchimento por células epiteliais no leito da úlcera. E o tecido desvitalizado, a ferida preta, enegrecida, ela tem que ser desbridada. Então nós temos feridas amarelas, negras e vermelhas. As feridas, elas podem ter os 3 componentes ao mesmo tempo. Quando nós temos partes pretas, elas têm que ser retiradas cirurgicamente. É o desbridamento cirúrgico. Sem ele, ela não vai curar. Seguinte, as necessidades de uma ferida também são um aspecto importante no tratamento. Nós temos que lembrar que elas têm que ser bem hidratadas. Para isso, para o crescimento celular e migração, elas têm que ter o meio úmido. Então, não podemos deixar uma ferida ficar seca. Ela tem que ser umedecida. O curativo tem que ser trocado várias vezes. Ela tem que isolar também do meio ambiente. Então, as feridas abertas, que são tratadas abertas, úlceras, esse tratamento é incorreto. Muitos pacientes vêm, né, no ambulatório com as feridas e as úlceras todas abertas. Isso as moscas, né, insetos, podem depositar ovos, né, e nós vamos ter aquelas complicações, né, peculiares no maltratamento das feridas. Então, o isolamento térmico é muito importante porque ele favorece a mitose celular. As feridas não podem ter tecidos desvitalizados, para isso nós empregamos o desbridamento, que é a retirada cirúrgica das partes enegrecidas. Isso favorece a irrigação, né, da ferida, o leito e também a proliferação de micro-organismos patogênicos.
Com desbridamento e irrigação contínua, troca frequente de curativos, nós vamos controlar as bactérias. Baseado no cultura antibiograma, nós vamos também obter o antibiótico, muitas vezes necessário, né, para controlar a infecção. Isso vai evitar complicações sistêmicas e muitas vezes impedir a necessidade de procedimentos maiores, como a amputação de membros, né? O pH deve ser ótimo, então nós temos substâncias que modificam o pH, né, no curativo, mantendo sempre ele mais próximo do fisiológico possível. Seguinte. Quanto aos curativos, os curativos, existem muitos curativos hoje, atualmente disponíveis, né, no nosso meio. Nós temos curativos baratos, curativos caros, curativos meio elaborados, industriais, né? E o curativo é um meio terapêutico que consiste na aplicação de uma cobertura estéril sobre uma ferida. Esse é o conceito. Qual que é o objetivo de um curativo? Promover a cicatrização, eliminando todos os fatores possíveis que possam retardar uma cicatrização de uma ferida. Seguinte. E, baseado nisso, nós temos uma ideia do que seria um curativo ideal. Ele tem algumas características, como manter a umidade entre a ferida e o curativo, equilibrar a absorção e hidratação, isolar termicamente a ferida, agir como uma barreira à entrada de micro-organismos, possibilitar trocas sem traumas para o tecido e proporcionar para o paciente um conforto físico e psicológico também, né? Seguinte. Então nós temos várias categorias. O curativo primário, o secundário. O primário é aquele que é colocado diretamente sobre a ferida, né? E o curativo secundário é aqueles que são colocados sobre o primário, tá? E como a cicatrização é um processo contínuo, muitas vezes nós temos que modificar o curativo, o tipo de curativo empregado. Então, só para citar, vou falar alguns curativos disponíveis no mercado. Temos de película transparente, que é um filme transparente de poliuretano. Esse filme ele dá permeabilidade aos gases ou vapores, ele pode ser empregado. Seguinte. Curativos à base de alginato são muito empregados em feridas infectadas, em médio e alto nível de exsudato. Elas consistem de fibras derivadas de alga marrom, onde se adiciona íons de cálcio. E os íons cálcio, ele é trocado pelo sódio do exsudato e transforma o alginato em um fel, que vai proporcionar um ambiente úmido ao leito da lesão. O alginato ele absorve até 20 vezes o seu peso em fluido, as fibras delas. Então é um bom curativo para feridas com médio ou alto nível de exsudato. No nosso meio nós temos o Safgel, é um bom curativo. Seguinte, principalmente para as feridas exsudativas. O curativo à base de hidrogel, nós temos vários deles. Nós temos o gel amorfo ou em placa, né? A partir de polímeros hidrofílicos, que grande percentual de água na composição. Eles desbridam a ferida, provocam uma autólise e após reidratar o tecido desvitalizado. Nós temos que esses curativos eles proporcionam um ambiente úmido, promovem a granulação, facilitando a troca sem traumas com o tecido formado e também de granulação. Qualquer úlcera nós podemos empregar esse tipo de curativo. Porém, nas infectadas nós temos que utilizar com muito juízo crítico. Seguinte.